Vamos continuar a nossa reflexão aqui sobre a questão da ansiedade. No vídeo anterior, eu havia dito que uma das patologias do contemporâneo mais comuns é a aceleração do tempo e a ansiedade. Eu quero fazer uma continuação desse assunto para fazer uma espécie de desdobramento de modo que a gente entenda de maneira aprofundada este tema. Então, como eu já disse, uma das patologias mais comuns é a aceleração do tempo. E existem alguns mecanismos que eles vão atuar na promoção desta aceleração do tempo e fazer com que as pessoas fiquem ansiosas. Nós psicanalistas, nós entendemos a ansiedade como uma espera, uma probabilidade que muitas vezes o sujeito ele antecipa demasiadamente, mas não somente é um evento interno. Há elementos, sobretudo culturais, sociais e políticos, que vão desembocar na aceleração da ansiedade das pessoas. O Christian Dunker, ele tem um livro muito interessante em organização com o Vladimir Safatler que chama Neoliberalismo e a Gestão do Sofrimento. E lá ele tem um estudo muito interessante que essa ideia de depressão e ansiedade ela começa a surgir de maneira mais assintosa, e são pesquisas empíricas que ele coloca a partir do desenvolvimento das ideias neoliberais. Por que a partir das ideias neoliberais? Porque é justamente ali onde há essa radicalidade do discurso individualista do sujeito. Margaret Thatcher e Ronald Reagan, eles colocam de maneira incisiva o papel menor do Estado na atuação da sociedade e jogam, sobretudo, as ações individuais das pessoas de modo com que essas pessoas atuem na sociedade e organizem as suas vidas. Menos Estado e mais iniciativa privada. Esse é o bordão do neoliberalismo. Mas o que há ali no neoliberalismo que transforma esta doutrina econômica também numa forma de vida? Há também ali duas questões, não somente a forma de vida. A doutrina econômica, ela coloca justamente essa ideia de doutrina, de vida, no momento em que o sujeito ele acaba fazendo as coisas única e exclusivamente para si mesmo. Por exemplo, se ele erra uma ação, o culpado é ele. Se ele vai fazer uma outra ação e ele não consegue, a culpa vai ser única e exclusivamente sua. A frase que muito colocada dentro desses parâmetros, faça você mesmo, é justamente a síntese que se coloca dentro desse programa econômico, porque é uma forma onde o sujeito individualizado, ele encontra-se ele com ele mesmo para fazer essas ações. E dentro disso, como eu já disse, há os aparelhos ideológicos do Estado, que são aparelhos que atuam para a reprodução do sistema dominante, que vai ajudar na atuação das pessoas nessa manutenção desse sistema dominante. Quando uma pessoa trabalha numa empresa e ela tem metas a alcançar e ela precisa fazer isso diariamente, o patrão ele vai precisar de pessoas, sobretudo, ansiosas, porque essa pessoa precisa saber que ela tem que dar conta, ela tem que alcançar aquela meta diariamente. Se é uma pessoa, por exemplo, que vamos deixar amanhã alcance hoje, se não der, tudo bem, amanhã alcance. Essa pessoa ela não vai permanecer no trabalho, ela vai ser demitida. Então, portanto, a condição fundamental para que este sujeito permaneça muitas vezes em determinados setores é a condição de um ser ansioso. O que eu quero dizer é que esses aparelhos ideológicos que atuam na reprodução do sistema capitalista dominante, eles vão transformar a psique da pessoa, o modo de vida dela gerir a sua vida, para que ela se insira e se adeque a este sistema. Então vejam só,
Percebam que os condicionantes externos, eles atuam de uma maneira fundamental para fazer com que a pessoa torne-se ansiosa. Não é somente um mecanismo interno. Então a gente precisa ter esse olhar cuidadoso da maneira interna e da maneira externa e ler os dois juntamente, ou como os marxistas dizem, nós marxistas, ter essa relação dialética, essa troca constante para que a gente entenda de uma conclusão mais aprofundada por que isso acontece. As influências culturais, elas são muito grandes. Se você pegar, por exemplo, quando Freud desenvolveu suas ideias lá no século XIX, a histeria era o movimento ali, a patologia, vamos dizer, contemporânea daquela época. Por quê? Existia uma repressão do sujeito em expandir as suas ideias. E essas repressões, elas tinham seus destinatários e os seus culpados de maneira muito bem objetiva e clara. Muitos deles eram as igrejas e outros eram as famílias. E hoje não, hoje já há um discurso mais liberal, mais libertador nessas condutas individuais, sejam elas sexuais, sejam elas éticas, morais. Há um excesso, vamos dizer assim, de liberdade, como o Byung-Chul Han diz, e as pessoas parecem que não sabem muito bem lidar com esse tipo de liberdade. E a partir disso, o sujeito ele cansa de si mesmo. Porque há esse discurso permeado na sociedade da individualização. Faça você mesmo, faça a coisa acontecer. Se você não conseguir, azar o seu. E o outro, essa ausência de solidariedade, essa ausência de amparo, essa ausência de escuta, essa ausência, vamos dizer, dos afetos, elas impactam profundamente na formação da psique do homem. Tá certo? Então percebam isso, a ansiedade e a aceleração do tempo como um mecanismo de influências que recebem de aparelhos ideológicos que vão formar a nossa subjetividade. É isso. Até mais.